TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada. Olá, meus amigos, estamos aqui para mais um Toró de Parpite, aqui na TV Resende Web. Há anos temos esse programa no ar, já fizemos cerca de 200 entrevistas com pessoas que têm importância para as comunidades, com pessoas que são transformadoras, que produzem para a sociedade, que pensam coletivamente ou que prestam serviço nas mais diversas áreas. Esse é o papel de uma TV comunitária, essa é a nossa responsabilidade social, a gente faz isso com muito prazer. Adoramos fazer jornalismo, somos especializados nesse assunto. E o Toró de Parpite é um espaço que a gente tem para conversar um pouco mais, que eu costumo dizer, para verticalizar as questões. O jornalismo diário ele é muito horizontal, você passa muito por cima, fala muito rápido. E no Toró de Parpite a gente conhece as pessoas melhores, sabe de histórias e trata das expertises de cada uma delas. Assim é a TV Resende Web aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar Nova Resende. O nosso convidado de hoje é um jovem promissor, jovem e já experiente, com uma formação fantástica e muito competente no que ele faz. Ele tem tido um papel importante aqui nessa questão com as cafeeiras, aí, com a cooperativa, com os armazéns de café. Ativo, foi pioneiro nas soluções e ele nos deu o prazer de vir conversar com a gente. É o Marcos Vinícius Cecílio Magalhães Cecílio Ribeiro. Magalhães Cecílio Ribeiro. O nome de príncipe é custoso. Marcos Vinícius Magalhães Cecílio Ribeiro. Vem de duas famílias tradicionais, os Magalhães aqui, que são importantíssimos, e vem do Didi, o querido Didi, que veio lá de Guaxupé para tomar conta da casa das linhas aqui, que tive a honra de ter lá morando no hotel do meu pai durante anos, convivi demais com todos eles. Marcos Vinícius, muito obrigado pela sua presença. Muito me alonguei muito aqui na abertura, mas fica à vontade. É um bom prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Eu, primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores, e gostaria também de parabenizar a TV Resende Web por este quadro e por todo o trabalho, que é muito sério, muito competente. Então, registro aqui meus parabéns a você, Luiz, e a toda a sua equipe por tudo que vocês têm feito em prol de Nova Resende. Eu até costumo dizer que a TV Resende Web ela está muito além de que uma pequena cidade interiorana, né, geralmente merece ter em termos de jornalismo. O jornalismo feito por vocês é realmente muito profissional e muito competente. Então, meus sinceros cumprimentos por isso. Muito obrigado, a gente busca fazer o melhor. Eu digo que informação é prestação de serviço, a gente precisa ajudar, informar, tratar de tudo que interessa a população, passar informação para que a sociedade tenha uma consciência crítica, tenha conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres e cada vez ficar mais civilizada. A gente busca exercitar a cidadania aqui, não é isso? Exatamente, com certeza. Conta um pouco da tua história aí. Você nasceu em Nova Resende, estudou aqui, conta um pouco. Isso, teu pai, na verdade... Fala essa câmera aqui é tua, você fica à vontade. Tudo bem, na verdade eu não sou nascido em Nova Resende, eu até brinco com os meus amigos, tenho amigos na mesma situação, que nós somos nascidos em Guaxupé, mas se possível nós alteraríamos essa questão, porque eu sou nova resendense, eu apenas nasci lá, mas eu sou criado aqui e tenho muito orgulho disso, de ser de Nova Resende, porque fui criado aqui, toda a minha família, né, é daqui, à exceção do meu avô, do Didi, como você disse, que veio de Guaxupé para cá, todos os meus demais familiares são nova resendenses e eu aqui vivi, aqui fui criado. E você estudou aonde aqui? Eu estudei, a princípio, quando criança, na escola da Soninha, né, da no Instituto de Educação lá? Isso, exato. Depois estudei também no Melo Viana, por um ano. Estudei por mais 4 anos no Padre Luiz Moreno. Depois finalizei os meus estudos no ensino fundamental e médio em Muzambinho, no Colégio Liceu. Sim. Depois disso, eu já fui direto para a faculdade, né, desde muito jovem, sempre quis cursar Direito. Então, ingressei na Faculdade de Direito de Franca. Durante a minha graduação em Franca, fiz um ano de intercâmbio em Portugal.
Fiquei Aonde? um ano em Coimbra. Opa, conheço Coimbra, maravilhoso. Comeu muito cidade queijo da Serra lá? Comi um pouco do queijo da Serra, assim. Conheço a Guarda, conheço tudo lá, aquela região toda. Uma bonito cidade demais. maravilhosa. Coimbra é maravilhosa. Uma cidade maravilhosa, Coimbra. muito acolhedora. Todas da Rainha ali, conheço Sim. tudo aquilo ali. E também muito interiorana, assim Muito como... interiorana, roça. Roça, exatamente. Uma cidade com 120 mil habitantes, mas que está ali no centro de Portugal. Então, Maravilhosa. me senti muito acolhido e fui muito feliz lá. E depois, quando retornei de Portugal, fui para Franca, concluí minha graduação e também, depois disso, fiz a especialização em agronegócio. Sei. Porque eu sempre quis, né, atuar no direito agrário, no direito aplicado ao agronegócio, exatamente por ser filho, neto, bisneto de produtores e entender, né, ali no dia a dia que essas pessoas elas sofrem muito por não ter um amparo jurídico. Você percebeu que tem um vácuo de orientação, Exato, um vácuo uma carência. Uma carência, né? Exatamente. A palavra carência é melhor. Não tem muito pouca gente tratando disso. Agora Exatamente. melhorou um pouco, mas não tinha ninguém. Exatamente, Luiz. Melhorou muito Sim. muito nos últimos tempos, né? Tem se falado mais, né, do agro, do direito agrário, mas, por exemplo, durante a minha graduação, Luiz, eu sequer tive contato com a disciplina, com o direito agrário. Sei. Ela não fazia parte das disciplinas obrigatórias. O MEC até mudou isso nos últimos Sei. anos, mas como eu me formei já tem algum tempo, eu não cursei direito agrário. Então eu tive que Buscar... estudar por conta própria. Sei. Até inclusive, né, um dos projetos que eu tive durante a graduação, junto com amigos lá de Franca, em especial com 2 professores do Rio Grande do Sul, que são muito amigos, foi para que nós fizéssemos de forma online. O Sul é muito mais avançado nessa questão. Muito. O Sul muito mais valoriza organizado, muito mais organizado, muito mais valorizado. Exato. E com 2 professores do Rio Grande do Sul que são grandes amigos, até registro aqui o nome deles, caso eles nos ouçam, né? O Albenir Cherubini e o Francisco Torma. Deu o nome de todo mundo, pode repetir o nome de todo mundo. Albenir Cherubini e Francisco Torma, que estiveram conosco, né? Foram os professores desse projeto. E nós já fizemos três edições de um curso de formação em direito agrário, exatamente, Luiz, para poder fazer com que acadêmicos tivessem acesso ao direito agrário de forma virtual e gratuita. Isso está na internet? Tá, na verdade, nós fizemos os cursos com encontros ao vivo. Sim. E depois disponibilizamos gravações para os inscritos, que a gente faz um processo seletivo. Pode dar endereço, tá? O que você quiser certo. falar, se alguém quiser ver. Nós faremos esse curso novamente em julho, né? A tendência é essa. Sim. Se caso nós não venhamos a alterar aí o calendário, né? Hoje em dia esse curso ele é feito por uma comissão da UBAL. Essa UBAL se chama União Brasileira dos Agraristas Universitários, da qual eu faço parte da Comissão Jovem. Fui o primeiro presidente da Comissão Jovem lá. E nós temos a intenção de fazer esse curso novamente agora em junho, julho, e divulgaremos amplamente nas redes sociais. Traz aqui pra gente tem interesse dar isso. Perfeito, trarei com o maior prazer, porque o nosso intuito é que todos os acadêmicos de direito possam ter acesso de forma gratuita. Basta ser acadêmico e ter o interesse de estudar um direito técnico, científico, sem narrativas, sem distorções. Nós queremos ensinar o direito de forma técnica, de acordo com as doutrinas, de acordo com que as referências na área estão ensinando hoje. Então, faremos esse curso novamente em junho e julho e trago para vocês detalhes a respeito. Fala em nome do seu pai, da sua mãe, as pessoas querem saber quem é, como você é. Se você vê na televisão não fala o nome das pessoas, a referência é verdade. Eu sou filho do Odilon Cecílio Ribeiro Júnior, que é o Odilonzinho, né? E da Cláudia Magalhães, que é a Cláudia do Diodato. Os meus avós são o Diodato Magalhães, que foi prefeito aqui em Nova Resende, e na parte materna, né? E a minha avó Maria Ângela Magalhães também, que é filha do Dito Resende, de um pessoal também daqui da nossa cidade. E na parte paterna, eu sou neto do Didi, Odilon Cecílio Ribeiro, que também foi prefeito aqui, e neto da Paixão. Da Maria Paixão do Bastião Frozino. Nogueira, exatamente, que é filho do Bastião Frozino e da Margarida Baquião. Convivi com todos eles. Que bacana. Muito tempo. Olha aqui, o teu interesse por direito, você percebeu isso que você queria fazer? Como é que é essa história? Em que hora da tua vida você descobre? A molecada hoje está muito perdida. Muito perdida. É muito importante um exemplo como o seu para dizer o seguinte, em tal momento eu achei que eu queria fazer isso, entendeu? Certo. Luiz, eu sempre fiquei na dúvida entre o direito e a agronomia. Sei. Porque eu sempre gostei muito do dia a dia rural, né, da roça.
E aí, mas por outro lado, eu também sempre gostei muito, por exemplo, de história, gostei muito sempre de ler, também de falar, de expressar. Ler é muito importante. Muito importante. Eu leio todo dia, falo isso o tempo inteiro. Tem que ler. Então, por esses motivos, eu acabei optando pelo direito. Porque a gente vê também na prática que, eu pelo menos reparei na prática, que muitos dos nossos produtores rurais aqui não tem necessariamente uma formação. Então, se eu vier um dia a ser produtor, eu não preciso ter uma formação técnica para isso. Eu posso fazê-lo com base na experiência do dia a dia. Já no direito, não. Se eu quiser advogar, quiser ter uma atuação, né, se eu quisesse ter na época, né, eu deveria de fato ingressar numa faculdade de Direito e, enfim, eu acho que o curso de Direito como um todo, Luiz, ele é muito importante porque ele nos dá noções de cidadania. Lógico. Até tenho muitos amigos, né, queridos que não exercem, só que eles atuam em diversas áreas e isso, o curso de Direito possibilitou para eles um conhecimento sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, que os auxilia de um modo geral. Então, assim, e além disso, o direito ele abre um leque muito grande para todos. No mundo civilizado, a família tem um médico, a família tem um dentista, a família tem o alfaiate, hoje não existe mais alfaiate, mas tem coisa, e tem o advogado. O advogado é uma pessoa contratada efetivamente, é uma pessoa que faz parte da vida das pessoas, né? No mundo civilizado, a família tem que ter um advogado. Nos Estados Unidos, na Suécia, tem um advogado. Com certeza, Luiz. E te digo mais, assim, tem crescido muito uma advocacia, não só a advocacia judicial, que é uma advocacia para resolver problemas, para atuação em demandas em específico. Eu, por exemplo, gosto muito quando o cliente me procura antes de fazer o negócio, para ter uma orientação. Quando o cliente ele quer saber como que ele pode melhorar o seu cotidiano ali em questões jurídicas dentro da sua empresa. Então essa área extrajudicial tem crescido muito e é uma grande tendência, porque é uma forma de se evitar problemas, de se evitar conflitos, né? E todo mundo precisa dessa informação. Precisa. Exatamente. Outra coisa, essa identificação da questão do direito agrário, vamos dizer assim, não sei se é assim que chama, direito rural. Agrário, isso. Direito agrário, direito rural. Você identificou aonde? Na escola ou já tinha uma visão mais ou menos disso? Olha, você via teu pai lá tendo dificuldade, falava, vou fazer isso aqui. Foi por isso. Certa vez eu estava conversando com meu pai e ele comentou comigo a respeito de uma situação jurídica que ele havia feito. E diante dessa situação eu fui estudá-la e fui verificar que essa situação, embora fosse um costume regional... Era um hábito. É uma situação que era contrária à legislação. E a partir disso eu fiquei interessado, né, no sentido de mostrar para a academia que na prática a situação é diferente, que os interesses dos produtores não era aquele que estava legislado. Então tentei apresentar ideias, sugestões de coisas que deveriam ser mudadas para se adaptar àquilo que é feito na prática. Porque a nossa legislação no direito agrário, por exemplo, a questão de contratos, é uma legislação da década de 60. O Brasil, na década de 60, nós éramos importadores de alimentos, nós não tínhamos essa pujança que nós temos hoje. A nossa balança comercial nós passamos a ser exportadores, deixamos de importar alimentos mais ou menos na virada do milênio. Então, a nossa realidade é totalmente diferente. Hoje nós somos celeiro do mundo. Os anos 90 é o ano que amplia todo o processo de plantação, o cerrado começa a produzir, muda tudo. Né? Exatamente. Você falou um aspecto interessante, né? Como é conflitante a questão da cultura de um povo e o direito. Nessa questão do café, é muito claro, quer dizer, a cultura de entregar sem ter nenhuma garantia, quer Exatamente. dizer, é a confiança na frente da segurança. Isso é um caso grave. Exato, não só na questão do café, mas, por exemplo, na questão trabalhista. Sei. Essa troca de dia, que é um hábito, que nós não temos nada na legislação nesse sentido, né? Fala-se em projetos, mas de fato em legislação aprovada, promulgada, nós não temos. Sei. Então, assim, são situações muito peculiares. E até mesmo dentro do próprio direito agrário, direito aplicado ao agronegócio hoje, se fala muito em cadeias produtivas. E cada cadeia produtiva tem as suas peculiaridades. E a do café eu tenho certeza que é uma das mais peculiares. Porque ela envolve um pequeno produtor rural, porque ela envolve um produto que hoje tem um alto valor agregado, né? O valor da saca de café comparado às demais commodities é muito alto. Então, assim, eu acho que é muito peculiar, e em termos de legislação, até deixa aqui a minha crítica, deveria ter um estudo, de fato, no contexto fático, para depois se criar legislações, ou então se deixar uma situação de forma mais vaga, porque nós temos, em alguns aspectos, leis muito rígidas, no meu entendimento. Eu digo muito sobre a questão dos contratos, né?
que, na minha opinião, tem necessidade de ser alterados. Já fiz estudos nesse sentido, já publiquei até um artigo num livro, uma vez, a respeito também da questão, criticando isso, porque, no meu ponto de vista, há uma desatualização muito grande. E tem o que você está dizendo, se eu entendi um pouco também, é a questão da realidade, né? Isso. O que é o agronegócio, que é fundamental, que é importantíssimo, em tamanhos gigantescos, em volume muito alto, e o pequeno produtor. Como que um pequeno produtor vai poder cumprir uma determinação que está feita, o micro vai comprar o que está feito para o macro? Então, se tiver certo meu raciocínio. Até hoje, a gente se divulga muito uma interpretação do agronegócio que vem de uma teoria criada em Harvard, Sim. que foi por Ray Goldberg e John Davis. E eles dividem o agronegócio em antes, dentro e depois da porteira. E aí eles colocam, inclusive, o pequeno, o microprodutor, como você disse, todo mundo como parte integrante. A partir do momento que a pessoa ela produz o alimento e coloca, né, à disposição, à venda, vive disso, ela faz parte dessas cadeias produtivas do agronegócio. É uma questão que é bem interessante e, tecnicamente, tem estudado nesse sentido. E são realidades muito distintas, né? Muito distintas, sim, com certeza, muito distintas. Por região, por nós produto. não podemos tratar, por exemplo, um produtor de soja que colhe milhares e milhares de hectares, comparado com um pequeno produtor de café que colhe 2, 3 hectares. Né? Então, são situações muito diferentes. Então, acho que assim, tem que ser estudado caso a caso, dentro da realidade de cada um, para se apresentar soluções para cada qual. Né? Quando teve aquela crise da fiscalização aqui, que tomou todo, teve o ministro do Trabalho, o Marinho Veiga Guaxupé, e teve uma discussão muito... Você estava lá, não? Não estava. Pois é, teve uma discussão muito interessante sobre essas questões. Essas coisas culturais da troca de dia, do mutirão, desse negócio todo, quer dizer, está faltando voz, base, né? legal, né? Base legal, e assim, precisamos falar disso, né? Na minha opinião, para que eles tomem conhecimento a respeito da nossa situação. Você acha que isso não pode ser provocado, por exemplo, antes de esperar o governo fazer, como cooperativas, sindicatos, abrir discussão sobre isso? Sim, abrir discussão sobre isso, até porque cooperativas de café, sindicatos, eles têm uma força e uma representatividade, né? Então, na minha opinião, o dever deles, enquanto órgão de classe ou como representantes também dos cafeicultores, né? Porque a cooperativa é dos cooperados, né? Então, que reporte esse tipo de demanda, né, para o Poder Legislativo para que seja feito da forma correta, né? Eu acompanhei dois casos. Tanto a Coopervitae aqui, que é uma cooperativa fair trade, distribuiu uma orientação para o servidor. A Cochupé fez uma cartilha, você está entendendo? Um negócio muito bem feito, mas eu fico vendo uma certa distância na realidade prática do cidadão lá, apesar de estar na internet, estar na divisa, mas de ter acesso aqui, de pegar e ler, não tem a cultura de ver. Exatamente, exatamente. Talvez um conteúdo falado, né, como uma reportagem como essa, né, se explicar detalhes de uma cartilha, orientações jurídicas, tenham mais efeito, né, para o produtor. Porque às vezes o produtor, no seu momento de descanso ali, como infelizmente a leitura não é um hábito, né, local e nacional, né, talvez um conteúdo explicado de forma didática num programa como o de vocês poderia ter mais efetividade, na minha opinião. Nesta questão aqui, pode usar a palavra falência? Olha, eu acho que essa palavra ainda é pesada. Ainda é pesada? É pesada por dois motivos. Porque, primeiro... Eu retiro a falência. Uma das empresas, né, ela tem uma natureza jurídica de cooperativa. Então, a cooperativa não fale. Sim. Então, a cooperativa ela entra em liquidação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Coman, que está finalizando a sua liquidação agora. Eu sei. Há 20 e tantos anos atrás. Isso. E com relação a outra empresa, ela ainda está em atividades, né? Está de portas abertas, então nós não podemos dizer que ela atingirá a falência. Tem que se ver uma questão também de como vai ser essa inadimplência. Qual é o termo jurídico certo para se referir a elas? Vamos aprender. Olha, que eu diria que estão em situação de inadimplência. Inadimplência. Né? Eu acho que esse é o termo correto, porque... Qual é a situação dos cafeicultores hoje? Eles não conseguem pegar de volta os cafés que eles depositaram lá, e além de não conseguir pegar os cafés de volta, eles não recebem por eles. Então vou dizer aqui que as duas empresas estão inadimplentes com seus credores. Exato. Eu acho que essa é a expressão ideal, Luiz. Outra questão muito importante. Por que, todo mundo fala, por que o café que está nos armazéns, as empresas, tanto a cafeeira quanto a cooperativa, eles não têm responsabilidade. Como é que chama ali? Tem uma expressão que diz que não é ele,
Na verdade, eles celebraram, né, um contrato de depósito. Mas ainda tem uma expressão que me escapou agora, que quando você recebe uma coisa, você tem a obrigação de cuidar, não sei como é que chama. Sim, é uma obrigação de guarda, de depósito, como é que é? Não sei. Depositário. Fiel depositário. Na verdade, o fiel Por depositário... que não pode ser fiel depositário? É quando o Muito obrigado juiz... por você ter me socorrido. Não, imagina que é isso. Na verdade, a figura do fiel depositário, Luiz, ela surge quando o juiz determina que determinada pessoa fique na guarda de um bem que está garantido perante a justiça. Tem que ser uma determinação legal. Determinação judicial. É Exatamente. Um processo Então, nenhum deles tinha... Não, eles tinham o depósito através de um contrato de depósito, ainda que de forma verbal, né? Que, no caso, o cafeicultor ele figura como depositante e a empresa como depositária desses cafés. E aí, nesse tipo nessa modalidade de contratual, né, de contrato, ainda que verbal, as empresas tinham a responsabilidade de devolver o café aos cafeicultores assim que fosse exigido. Está no Ou Código valor Civil. correspondente. Ou se fosse... Na verdade, no contrato de depósito, é até a devolução da coisa realmente. Agora, se o cafeicultor quisesse fazer a venda, eles teriam, se tivessem condições de pagá-lo, pagar por ele. Pagar ou devolver. O contrato original é devolver o produto. Devolver o produto. É porque a gente sabe que elas atuam na armazenagem e também na comercialização, né? Uhum. Mas, assim, juridicamente, né, pela natureza jurídica do negócio, do contrato de depósito, seria a devolução. Está até nos artigos 633, 628, se não me falha a memória, do Código Civil, que está estampada essa obrigação contratual de restituição. Aonde, doutor, vamos te chamar de doutor? Não precisa, pode chamar de Marcos mesmo. Marcos Vinícius, aonde está, o que você diz para o teu cliente, não vou falar do cliente que já está te procurando para salvar a perda, mas o que você falou que a questão da informação preventiva, que ela é muito importante, eu também acho. Sim. Quer dizer, o direito preventivo é muito importante. Sim. Eu costumo falar isso aqui de comunicação, a gente precisa fazer comunicação defensiva, proteger, porque às vezes você coloca uma coisa que prejudica uma pessoa, parece que não prejudica, mas ela vive num pequeno universo, de repente o filho dela vai ser ridicularizado na escola. Você tem que considerar um conjunto de fatos. Então, preventivamente é bom cuidar de tudo. Então, o que você orienta um produtor? Vamos trabalhar aqui pedagogicamente. Um cafeicultor, o que ele tem que fazer para ele estar garantido? Para ele estar garantido, Luiz, primeira coisa, o cafeicultor depositou seu café em um armazém, nota fiscal de entrada, nota fiscal de remessa. Isso é extremamente necessário. Se possível, também já guarde junto com essa nota fiscal até o comprovante da balança, do peso do caminhão, que demonstra que do estacionamento do lugar onde o caminhão... Exatamente. Uma outra questão que ainda não existe, Luiz, mas que eu acho que deveria ser uma tendência nossa aqui, é aquela do cafeicultor visitar os armazéns. Verificar de fato, porque eu já tive contato até inclusive depois desses episódios com outras empresas do ramo, e um desses empresários me disse, falou assim, olha, você pode dizer para os seus clientes, quando eles quiserem vir aqui ver se o café dele está aqui... Se der saudade do café, pode vir. Pode vir que está aqui. Ele vai ver até a teia de aranha em cima do bag. Sei. E que assim seja, Luiz. Porque o cafeicultor ele precisa se documentar e, segundo, fiscalizar. Porque eu sendo bem sincero com você, se eu não sou cafeicultor, não produzo café, mas se eu produzisse, eu não teria confiança de deixar café depositado. Eu preferiria fazer a venda e ter o dinheiro em mãos. Né? Porque eu acho que você tem um controle maior. Mas tem muita gente que gosta, às vezes, de acompanhar o mercado, de fazer uma análise do melhor momento para a venda, até porque é uma situação muito complexa, né? O café é uma commodity, depende do dólar, depende da demanda, enfim. Muito difícil para o próprio cliente, a não ser que esteja grande produção, acompanhar diariamente. Exatamente. Então, o pessoal fica inseguro de fazer a venda. Mas, assim como todos os outros negócios, na minha opinião, a partir do momento que você tem um custo de produção já levantado e uma margem de lucro que seja assegurada, eu acho que já é interessante não se correr riscos, né? Sabe o que eu acho interessante? Que tem uma outra questão preventiva que eu acho. Eu falo, mas você fala, não, mas eles estão lá há 10 anos, 12 anos, eu conheço eles não sei quanto tempo, estão lá, endereço, está lá o nome deles, lá na coisa, assim. Quer dizer, também é bom uma pesquisa para saber para onde está levando, como é que é. Né? Exatamente, com toda certeza, Luiz. Eu acho que, assim, essa análise prévia de onde está sendo entregue o café, ela é fundamental, né? Fundamental. E tem que ser feito isso com muita cautela, porque por mais que a pessoa trabalhe há muitos anos com essas empresas, o que eu ouço muitos clientes, eu trabalhei a vida inteira com essa empresa,
Mas aí você vai ouvir a versão da empresa, por outro lado. Eles dizem que estão passando por situações de instabilidade desde 2014, desde 2018. 2016, como foi. Aqui em 2014, no Mozambique em 2016. Então, assim, é muito tempo. E por mais que a instabilidade esteja existente dentro da empresa, eles aparentam, né, atuar normalmente. Não ter essa dificuldade financeira. Então, é uma situação que é difícil para o cafeicultor, né, ele levantar esses dados, né, e ter a certeza de que ele pode, né, depositar seu café, que tem um valor muito agregado. E o fato mais grave é que, geralmente, os nossos cafeicultores, eles preferem fazer uma poupança através de café. Sim. Né? A pessoa vai colhendo ali, sobrou 10 sacas em determinado ano, 15, 5, vai fazendo uma poupança, né, através dessa armazenagem. As histórias são muito doloridas, muito doloridas. No caso de Nova Resende, não sei se você pode tratar especificamente disso, se tem algum limite. Depende um pouco, assim, porque a situação ainda, os processos que eu tenho aberto, eles ainda estão em sigilo, e tem algumas informações de algumas estratégias que, se eu comentar às vezes... Pois é, mas a gente tem que fazer aqui, a gente tem que andar dentro da ética e do que é justo. Eu quero dizer o seguinte, qual é o perfil dos teus clientes? Pequenos produtores. Pequenos produtores, mas sempre a mesma história, entregar em confiança? Todos. E ouvir o quê? E ouvir o quê do responsável? Olha, de ambas as empresas, promessas. Sei. Promessas, mas promessas que não são factíveis, assim, vamos dizer assim. Não é algo concreto, né? Assim, vou te pagar em 10 dias, em 1 mês. São promessas, mas promessa que a gente sabe, Luiz, depende de um crédito tributário. Crédito tributário, por mais que ele possa existir, que essa empresa possa eventualmente receber, esse crédito ele não é tão rápido, né, o seu recebimento, não é tão certo também. Depende de procedimentos perante a Receita, etc. E no caso da outra empresa, né, de acordo com a versão por eles apresentada, eles estão fazendo levantamento, dizem que vão disponibilizar bens, vender bens, mas só que assim, os cafeicultores querem uma resposta, não é para agora, é para ontem. Né? Eles estão perdendo tudo que eles tinham, então a versão que a gente tem das empresas é essa, né, de promessas, e dos cafeicultores, que eu posso assegurar que 100% dos cafeicultores que me procuraram são pequenos produtores, né, e todos tinham ali suas reservas de ou vida. Da última safra ou dos últimos anos, uma reserva de vida, conforme você muito bem e de definiu. Projeto futuro, de projeto futuro, fazer uma casa, fazer isso, de fazer uma casa, de fazer uma reforma na sua casa, de fazer uma colheita de café, porque eu não sei nem como a pessoa vai colher café. Tem custo de colheita. Exato. Agora me chama a atenção um outro aspecto aqui. Vamos deixar esse aspecto para depois do intervalo. Certo. Tá bom? Perfeito. Vamos aqui, meus amigos, vamos aqui para um intervalo rápido aí. Já a gente volta a continuar aqui falando sobre esta questão das crises da cooperativa e da cafeira aqui de Nova Resende. Já já nós voltamos. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom, exportadora e importadora limitada. Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso Toró de Parpite, hoje recebendo o advogado aqui de Nova Resende, família daqui, tradição, carcanhar rachado que nem nós aqui em Minas Gerais, é o Marcos Vinícius, um advogado aí que está atuando. Ele apareceu mais aqui agora nessa fase aí das cafeeiras, das crises, dessa situação difícil que os cafeicultores estão enfrentando, mas ele já vem atuando nessa área há muito tempo, ele já tem expertise nisso. No universo da cafeicultura ele é bastante conhecido. Marcos Vinícius está aqui batendo um papo com a gente aqui no Toró de Parpite da TV Resende Web, aqui na Vila dos Cafezais, como eu gosto de chamar, Nova Resende, tá bom? Marcos, uma questão interessante por exemplo, quando saiu na sexta-feira antes do episódio da Central do Café, eu li um edital na Folha Regional
da Central do Café, Secom lá, convocando uma assembleia de associados. Foi naquele momento que eu descobri, na sexta-feira antes, eles falaram que eles encerraram na terça. Verdade. Na segunda foi a Novo Grão, e na terça por eles. Aí que eu descobri que eles eram uma cooperativa. Agora, pelo que eu convivi, pelo que eu vi lá em Muzambique, no dia da reunião com eles, com os cafeicultores que eu conheci, muita gente que era associado não sabia que era uma cooperativa. Como é que é a situação de um associado neste caso? Olha, Luiz, essa é uma situação muito curiosa, né? Porque eles têm uma natureza jurídica de cooperativa, mas a gente sabe que eles atuavam como uma empresa privada. Sim. Né? De fato, o presidente era um dono, tinha a figura de um dono, mas, né, diante dessa sua pergunta, eu gostaria de analisar a questão da natureza jurídica da cooperativa. A cooperativa, Luiz, ela... A condição quando o cara é associado de uma cooperativa, Isso. de qualquer cooperativa. A intenção da cooperativa é exatamente reunir, geralmente, pequenos produtores para que eles tenham força na comercialização de produtos, na compra de insumos, assim como, por exemplo, é a cooperativa que nós temos como referência aqui na região, que é a Cochupé, né? Que é a maior que do é a mundo maior pequeno produto. Exatamente. Assim como nós temos outras, como a Coopervi, temos outras Tem cooperativas a nesse sentido. Coopernovaro também. Também, que tem o intuito de reunir produtores para fazer vendas no mercado justo, né? Então, a cooperativa, geralmente, ela tem esse escopo, de reunir produtores para que eles tenham força no mercado. No que toca essa natureza jurídica... Mas aí, nesse caso, aí é só uma questão importante que eu quero colocar. Neste caso, todo sócio é dono. Isso, todo sócio é dono, exatamente, Luiz. Todo sócio, todo cooperado, ele é dono. E sendo dono, ele também tem as responsabilidades para com a cooperativa. E a cooperativa, quando ela entra num estado, conforme nós conversamos, de inadimplência, se ela não vier a ter condições de pagar a sua dívida, faz-se um levantamento de bens, faz-se um pagamento dos credores e, geralmente, o remanescente é feito através de o pagamento do remanescente é feito através de um rateio. Então, por exemplo, nos últimos tempos aí, estive atuando em processos judiciais da cooperativa de Paraíso, que em 2015 ela entrou em processo de liquidação e foi feito depois um rateio para os produtores pagarem as dívidas dessa cooperativa. E, inclusive, cafeicultores de Nova Resende tiveram que pagar. Né? Fizemos acordos, enfim, tocamos demandas, temos diferentes casos. Né? Com relação a essa situação da natureza jurídica, então, além dos cafeicultores correrem o risco de perder, né, o seu café que estava lá depositado, eles ainda possuem o risco, né, de ter que responder pelas dívidas cooperativas, que seria, na minha opinião, um cenário trágico, né, porque, na verdade, ela tem natureza jurídica, mas na prática a gente sabe que não era bem assim. Né? Uma coisa quando acontece isso, quando legalmente vai desconstruir a empresa, não sei qual é o termo, qual é a ordem de pagamento? Todo mundo diz que isso é uma coisa polêmica. Vamos explicar muito aqui. Importante essa questão. O que tem que pagar primeiro? O que paga primeiro? Trabalhista. Como é que vai pagando? Quem recebe primeiro são os créditos trabalhistas. Sim. Depois os créditos trabalhistas, os tributários, depois quem tem garantia real. Ou seja, quem tem... quando algum bem é dado em garantia daquela dívida. Ah, sei. Aí esses são... então o trabalhista é o primeiro? Eu pensava que era dívida fiscal. Não, primeiro é o trabalhista. Então a lei é justa. É justa, porque o trabalhista tem essa questão alimentar, né? Se a pessoa não receber o seu crédito trabalhista, como que ela vai se alimentar e sobreviver, né? Então, tem essa prioridade. Do ponto de vista do encaminhamento do que você está acompanhando até agora, você acha que o que pode acontecer? Quais são as diferenças fundamentais entre o caso da Novo Grão e da Cooperativa Central do Café? Olha, quais são as características jurídicas que separam as duas e quais são as perspectivas do sócio, do cliente de uma e do sócio da outra? Certo. Olha, Luiz, eu vou te falar de uma forma assim, até um pouco superficial, mas eu vejo que apesar... Pera, deixa eu explicar uma coisa. Desculpa, o Marcos Vinícius é advogado e está tratando de caso disso aqui. Então, nós estamos fazendo esse programa aqui para ajudar a elucidar, para botar uma clareza, para verticalizar essa discussão. Então, tem aspectos que ele está impedido judicialmente de falar e eticamente também. Então, a gente precisa compreender isso, entendeu? Então, eu só peço para vocês compreenderem isso, porque é muito importante que a gente faça as coisas certas. Desculpa ter te interrompido. Não, imagina, Luiz, imagina. É que, assim, eu digo de forma superficial, por quê? Porque eu vejo que, apesar de a natureza jurídica de uma cooperativa ser pior, eu vejo que aqueles que têm créditos na
na central, eu vejo que a narrativa da empresa, ao menos, é uma narrativa mais no sentido de vender bens e pagar. Mais realista? É mais realista, né? Mais realista e otimista. E otimista. Agora, se vai ser feito... É outra coisa. São cenas dos próximos capítulos. Só o tempo dirá. Exatamente. Agora, na cafeeira, o que eu vejo é uma promessa de crédito tributário. E isso não é algo palpável, não é algo, assim, ao menos certo, líquido e certo. E esse que é o X da questão. Quando se pesquisa literatura sobre isso, não são otimistas as respostas. Não se tem certeza de que vai ter o recebimento, né? Então, essa que é a questão. Porque eu estou partindo daquilo que são as falas dos próprios responsáveis, né? Das pessoas físicas que estão à frente dessas duas empresas para te dar essa resposta, porque nem eu mesmo, nos meus casos, ainda não tive, né, soluções concretas ainda. Sim. Nós estamos trabalhando e, sendo bem sincero, nos casos que eu estou atuando, pelo menos, eu tenho muita esperança de fazer com que meus clientes recebam. Né? Temos boas estratégias e bons planos para que isso aconteça. O Dr. Marcos Vinícius foi o primeiro nesse processo aqui, segundo as pessoas há muito tempo, o raro, já me disseram que em Muzambinho aconteceu isso, e Muzambinho é pródigo nessa questão de inadimplência, de falência, lá tem um currículo grande nesse aspecto. Muzambinho, a cidade de Muzambinho, a população de Muzambinho tem nada a ver com isso, são os comerciantes de café, tem uma diferença enorme. Mas o detalhe é o seguinte, e o doutor Marcos Vinícius foi o primeiro, neste episódio todo, nessa confusão toda, que teve a capacidade de resgatar de dentro do armazém da Central do Café o primeiro lote, de garantir o direito de um produtor de café retirar o produto dele lá de dentro. Isso é um ganho de causa muito importante para a gente tratar. Essa operação foi uma operação delicada e sigilosa. Muito delicada, sigilosa. Parabéns pela coisa. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado. Antes até disso, nós já tínhamos conseguido ter acesso aos armazéns da cafeeira, mas nada encontramos. Né? Então, se tivéssemos encontrado alguma coisa, desde dia 12 de fevereiro já teríamos encontrado café. Sim. Mas nos armazéns da cooperativa nós encontramos e fizemos essa diligência, né? Uma diligência sensível, mas foi feito tudo de forma muito ordeira, de forma muito organizada e sob a ótica da justiça de fato, né? A presença de pessoas da própria cooperativa também, foi tudo feito de forma muito correta, né? E esse cliente, esse produtor, que é um senhor, né, um pequeno produtor, eu posso falar ele até já conseguiu garantir o seu processo, né? Garantir que tem uma garantia que, dando certo o processo dele, ele receberá o café. Pois é. Isso é muito importante saber, porque ele fez questão de falar pra gente, o Vardo. Isso. Vardo. Exatamente, é o Vardo. Filho do Tião, irmão do Silvestre da Mariana, vamos dedicar aqui, lá do Mundo Novo. Nós fomos lá, fizemos entrevista com ele lá na porteira dele. É o seguinte, é muito importante explicar que o produtor não fica com o café imediatamente, né? Não fica. Isso é importante explicar. O produtor é aquilo que você disse, o produtor hoje ele é o depositário fiel desse café. Tá bom, sei. Então esse café está guardado, né, em nome dos produtores para que eles assim permaneçam até o final do processo de cada um desses cafeicultores. O que esses produtores podem fazer, Luiz? Os cafeicultores que têm café armazenado podem pedir para o juiz para que seja feita a venda desse café. Sim. Né, caso eles queiram, né, deixar o dinheiro disponível no processo. Só que esse dinheiro não vai para a conta bancária dos cafeicultores. Ele vai para a conta do fórum. Pois é, mas aí vai no preço atual. Aí ele não corre risco de perda. Exato. Então nós temos, os produtores têm duas alternativas, né, ou de permanecer com o café guardado até o final do processo, para ao final do processo poder comercializá-lo, ou o produtor pode pedir uma autorização judicial para venda. Né? Vai depender muito do que cada um, né, entende que seja melhor para si nesse momento. Depois da sua retirada, você conquistou também uma outra retirada e teve um pequeno ruído nesse processo. Você quer falar disso? Posso falar. Essa questão da segunda retirada foi que nós tínhamos conseguido para um outro cafeicultor. Vamos fazer uma justiça aqui? Sim. Vamos fazer. No primeiro caso, a gente fala tanto da justiça lerda, mas vale dizer que a justiça foi ágil. Foi muito séria. Tem que elogiar. Quando ela faz direito, a gente tem que elogiar. Essa é uma questão, o Poder Judiciário, nessas questões das cafeeiras, ele está agindo de forma extremamente séria, Luiz. Sim. Extremamente rápida. Eu vejo que toda a equipe, né, dos servidores públicos
eles estão mobilizados no sentido de dar celeridade diante das urgências desse caso. São muitos, né? Há um sentimento de cidadania, de solidariedade. Exatamente, né? Exatamente, porque todos aqui, nós estamos numa cidade que, graças a Deus, todo mundo tem um vínculo com café. Por exemplo, eu não sou cafeicultor, mas meus pais são. Então, nós temos uma identificação com essa situação, com essa perda, né? Então, eu acredito que todo mundo, né, tenha colaborado para resolver essa situação. Eu vou juntar a palavra solidariedade e uma palavra importante. A gente tem uma dependência do café. Exatamente, Luiz. Concordo plenamente. Conta como é que foi o segundo caso. Bom, o segundo caso foi o seguinte, nós conseguimos uma medida liminar, iríamos cumpri-la, já tínhamos feito o agendamento com o oficial de justiça, tudo devidamente organizado, assim como foi feito da primeira vez, mas tinha-se todo um alvoroço a respeito da situação, porque outros clientes estavam ansiosos para receber, outros advogados também estavam tentando cumprir suas medidas, e nesse sentido nós fomos cumprir a nossa. E nós fomos cumprir a nossa de acordo com uma ordem que tinha sido estabelecida previamente, que era a ordem de expedição do mandado, ou seja, o momento em que a determinação do juiz foi para o papel para o oficial de justiça cumpri-la. Só que quando nós chegamos lá, estávamos lá já todos prontos para fazer a retirada, houve uma alteração dessa ordem. Eu já estava lá com o motorista da empilhadeira, com o caminhão, com o meu cliente, enfim, e houve uma alteração dessa ordem e passou-se, né, o Poder Judiciário entendeu que deveria ser feita a retirada de acordo com a prioridade de quem ajuizou primeiro a situação. Então, ou seja, quem entrou primeiro na justiça, recebeu primeiro. São critérios, né, a gente não pode contestá-lo, né? Tem suas razões de decidir, né? Então, por essa questão que nós acabamos não cumprindo, eu estava lá, seria o primeiro, mas acabei me tornando o último porque o meu cliente tinha sido o último a acessar o Poder Judiciário. Nós estamos chegando perto do final, que é uma pena, está muito bom. O detalhe é o seguinte, eu costumo dizer que é fundamental que o cafeicultor procure entidade séria, que vá ver onde tem garantia. As cooperativas aí entregam nota fiscal, a Cochupé está emitindo nota no terreiro de café da pessoa. Exato. Tem seguro, o café sai de lá segurado, entendeu? Não tem risco. Os cafeicultores, aquele negócio da cultura, né? Cultura da confiança, né? Exato. Você orienta o que fazer. Eu oriento no sentido de que todos devem documentar tudo, Luiz. Sei. Não só na questão do café, mas em todos os negócios que nós fizemos nas nossas vidas. Pedir nota fiscal. Pedir nota fiscal, um contrato é sempre bem-vindo, porque aquilo que está documentado, que está no papel, ele não pode ser facilmente alterado, né? Infelizmente, os tempos mudaram, né? Aquele famoso fio do bigode antigamente não tem mais o mesmo valor. Então, a orientação que eu passo aos produtores rurais é que sempre tentem se resguardar ao máximo, porque o trabalho de vocês é muito suado e ele não pode ser perdido, ser tomado da forma como tem sido em alguns episódios. Agora, para fechar, você olha para o horizonte desse caso, está todo mundo ansioso, observando, sabendo como é que você está olhando. Qual o teu olhar sobre esta questão da possibilidade de recebimento nos dois casos? Você já falou um pouco que são coisas diferentes. Sim, são situações diferentes. A literatura diz o quê? Olha, eu não vou dizer pela literatura, mas pela estratégia que eu tenho hoje em mãos. Sei. Né? Eu acredito que, ao menos nos casos que me foram, que eu fui contratado para atuar, nós temos ótimas perspectivas de receber. Ótimo. Certo? Eu não posso garantir 100%, obviamente, né? Mas, ao menos com uma das situações, eu vislumbro um final feliz. Mas uma regra que não pode deixar de ser cumprida é o seguinte, está com problema, entra na justiça. Exatamente. Você acha que é bom você falar isso? Exatamente. Que é importante. Eu acho que assim, a judicialização ela pode, né, às vezes, soar como um caminho mais lento, às vezes as pessoas ficam inseguras, né, vai gastar muito, que vai demorar. O advogado vai tomar dinheiro dela. Só que, no meu ponto de vista, eu acho que é a forma certa de se resolver. Porque, ainda mais quando se envolve muita gente, muito dinheiro e uma situação de muita instabilidade. Então, no meu ponto de vista, a orientação que eu passo, né, é que acredito que muita gente já tenha seus advogados de confiança, que os procurem, para que os ouçam ao menos, façam uma consulta, vejam quais são as alternativas, as estratégias,
para então as pessoas tomarem a decisão, porque muita gente toma a decisão sem nem consultar ninguém do que está atuando na situação. Então eu acho que os produtores devem procurar por colegas e verificar sobre as suas possibilidades de recebimento, sobre as estratégias para a resolução dessas questões. Muito bem. E preste atenção, você veio falar do negócio da retirada do café, né? Ele conseguiu rápido, mas tinha quem estava na frente. Então a justiça sempre prioriza os que tomaram providência primeiro. Então, se você está em dúvida, corre atrás dos seus direitos aí. Tem mais alguma coisa que você queira falar que a minha ignorância não te perguntou? Fica à vontade. Que isso, não, eu só quero agradecer realmente pela oportunidade, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e parabenizo mais uma vez, Luiz, por esse jornalismo seríssimo e extremamente competente que vocês fazem aqui na Resende Web. Parabéns pelo trabalho e é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Tá me devendo uma rede do meu pai, hein? Eu vou trazer para você, pode deixar. Não, vou trazer. Foi feito quando meu pai tinha 15 anos. Meu pai está com 55, tem 40 anos desse arreio. Estou ganhando uma rede que meu pai fez há 45 anos atrás. Olha aqui, meus amigos, chegamos ao final de mais um Toró de Parpite, essa conversa aqui importante, do conceito de gente que faz diferença, gente que trabalha pelo coletivo. E isso não quer dizer trabalhar assim, não é só doativamente, não, pode ser profissional, receber, é justo, é direito, mas que pensa no coletivo, que ajuda a transformar, que ajuda a mudar conceitos, tá entendendo? Que ajuda a modernizar, que ajuda todo mundo. É isso que nós queremos fazer, isso aqui é um espaço de prestação de serviço, não fazemos outra coisa. Nós gostamos muito de jornalismo, né? Mas a gente sabe que tem uma amplitude maior isso aí, a gente quer dar espaço e oferecer a opinião das pessoas para vocês, tá bom? Tivemos hoje aqui o Marcos Vinícius, advogado sucesso, está registrado na história como o primeiro que conseguiu retirar o café de uma cafeeira aqui, de uma cooperativa, café de um produtor, garantiu o direito de um produtor, garantiu o direito da família do produtor de vender o produto dele. Isso é muito importante, no meu conceito, como diria meu avô, no meu fraco modo de entender, é muito importante. Meus amigos, semana que vem estamos de volta aqui na TV Resende Web, na Vila dos Cafezais. Um abraço, até lá. TDT apoiando o crescimento de Nova Resende, confiando na qualidade do nosso café, investindo no desenvolvimento econômico da região, apoiando a cafeicultura familiar e a sustentabilidade ambiental. TDT exportando qualidade, a tradição e o sabor do café de Nova Resende para o mundo. TDT Maticom Exportadora e Importadora Limitada.